Em 2008, comemoramos o centenário da migração japonesa para o Brasil. Um acontecimento muito importante para a história do mesmo, mas também é muito importante que nós saibamos por que isso aconteceu, saber por que eles vieram para cá e a importância disso. No começo do século XX, o Brasil precisava de mão de obra estrangeira para as lavouras de café, enquanto o Japão passava por um período de grande crescimento populacional. A economia nipônica não conseguia gerar os empregos necessários para toda a população. Então, para suprir as necessidades de ambos os países, foi selado um acordo imigratório entre os governos brasileiro e japonês. Por causa da crise demográfica no Japão, a pobreza passou a assolar o campo e as cidades ficaram saturadas. As oportunidades de emprego tornaram-se cada vez mais raras, formando uma massa de trabalhadores rurais e miseráveis. Os japoneses se sentiam obrigados a migrar para os outros países, mas as possibilidades ficaram cada vez menores, porque com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, os japoneses foram proibidos de migrar para os Estados Unidos. Eram maltratados na Austrália e no Canadá. O Brasil tornou-se um dos poucos países do mundo a aceitar imigrantes do Japão. Isso tornou uma oportunidade para os japoneses darem uma vida digna aos seus filhos e não viverem miseravelmente, mas com a esperança de um dia poder voltar para o Japão. Foi em 18 de julho de 1908 que chegou ao Porto de Santos Kassato Maru, navio que trouxe 165 famílias de japoneses imigrantes. A grande parte desses imigrantes era formada por camponeses de regiões pobres do norte e do sul do Japão, que vieram trabalhar nas prósperas fazendas de café no oeste do estado de São Paulo. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes japoneses para o Brasil cresceu enormemente. O governo japonês passou a incentivar a ida de japoneses para o Brasil, por diversos motivos. O campo e a cidade japoneses estavam superlotados, causando pobreza e desemprego. O governo também queria a expansão da etnia japonesa para outros lugares do mundo e também que a cultura japonesa fosse enraizada nas Américas, a começar pelo Brasil. O começo da imigração foi um período difícil, pois os japoneses se depararam com muitas dificuldades. A língua é diferente, os costumes, a religião, o clima, a alimentação e até o mesmo preconceito tornaram-se barreiras à integração dos nipônicos aqui no Brasil. Muitas famílias tentavam retornar ao país de origem, porém eram impedidas pelos fazendeiros que obrigavam a cumprir o contrato de trabalho, que geralmente era desfavorável aos japoneses. Mesmo assim, eles venceram estes problemas e prosperaram. Embora a ideia inicial da maioria fosse retornar para a terra natal, muitas optaram por fazer a vida em solo brasileiro, obtendo grande sucesso. Nos primeiros 10 anos da imigração, aproximadamente 15 mil japoneses chegaram ao Brasil. Pesquisa indica que de 1918 até 1940, aproximadamente 16 mil japoneses vieram morar em terras brasileiras. Atualmente, o Brasil é o país com maior quantidade de japoneses fora do Japão, que plenamente integrados à cultura brasileira contribuem com o crescimento econômico e desenvolvimento da cultura do nosso país. Os japoneses trouxeram junto com a vontade de trabalhar sua arte, seus costumes, língua, crenças e conhecimentos que contribuíram muito para o nosso país.